A Universidade Estadual Paulista, Unesp, Júlio de Mesquita Filho, é uma universidade pública, gratuita, que está entre as melhores e maiores do país. Está presente em 24 cidades do estado de São Paulo, com 34 faculdades e institutos, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento. Fundada em 1976, a instituição oferece 182 cursos de graduação e 146 programas de pós-graduação. O vestibular da Unesp contém 2 fases. A primeira fase é composta por 90 questões, com múltipla escolha, e tem duração de 4 horas e 30 minutos. A segunda fase é dividida em 2 dias, e são questões discursivas, incluindo redação. A prova da primeira fase e as 2 da segunda fase valem 100 pontos cada uma e têm o mesmo impacto na nota do candidato. Logo, quem se sai bem e acima da nota de corte na primeira fase tem mais chances na segunda fase. É um vestibular muito concorrido e que possui suas peculiaridades. Dedicação, empenho e um bom preparo são essências para o êxito nesse vestibular. Pensando nisso e com todos esses aspectos abordados, o Colégio Santa Bárbara ofereceu aos seus alunos, no dia 29 de junho de 2017, um Simuladão Unesp, a fim de prepará-los para esses desafios. O Colégio Santa Bárbara realizou o Simulado Unesp para que nossos alunos pudessem realmente sentir tudo aquilo que eles sentirão com a realização do vestibular realmente. Então nós fizemos o nome deles fixo na carteira, cada carteira tinha o nome de um aluno. Nós fizemos a entrada das salas com a apresentação do RG, assim como é feito no vestibular. Nós estipulamos o tempo mínimo de prova e o tempo máximo de prova, igualzinho a Unesp faz, com 4 horas e meia de duração de prova. Nós também fizemos a entrada para a escola com limite de entrada. Se o aluno chegasse depois do sinal batido, ele não entrava e não fazia o vestibular, o simulado, assim como o vestibular faz. Então nós realizamos tudo de acordo com o verdadeiro vestibular da Unesp. Então nós fizemos esse simulado para que eles tivessem realmente a sensação de estarem fazendo a prova. Esse simulado foi realizado para que eles pudessem, primeiramente, saber o nível da prova da Unesp, as características, a especificidade da prova da Unesp, como que funciona a prova da Unesp com 90 questões na primeira fase. Então nós fizemos a primeira fase, os testes, que são um desafio para os nossos alunos. E realmente para que pudessem enfrentar esse desafio, para que se pudesse prepará-los para o futuro vestibular da Unesp e o verdadeiro vestibular da Unesp. O Colégio Santa Bárbara pretende agora realizar mais 2 simulados até o final do ano. O simulado Unicamp, com a primeira fase da Unicamp, e o simulado FUVEST. E em parceria com o Sistema COC de Ensino, realizaremos também o simulado Enem, em 2 dias, 2 domingos, assim como será realizada a prova do Enem deste ano. Então nós temos que preparar nossos alunos para os grandes vestibulares, Unicamp, Unesp e também para a prova do Enem, que é um desafio para eles. Além do simulado Enem preparado pelo Sistema COC de Ensino, nós aqui do Colégio Santa Bárbara trabalhamos com um caderno para o Enem, que os professores aplicam aulas especiais sobre o Enem durante o transcorrer do ano. Nós temos também um laboratório de redação que preparamos os alunos para a redação do Enem. Nós também contamos com palestras sobre o Enem e também nós conseguimos assim fazer com que os nossos alunos se preparem realmente para a prova do Enem, que é um desafio.
você começa a tratar esse adolescente como um bandido irrecuperável, ele vai fortalecer essa identidade. Ele vai dizer, eu sou mesmo um bandido, eu enfrento a polícia, eu enfrento as pessoas, eu não estou nem aí para a sociedade, e ele vai construindo essa identidade infratora. A partir dos 12 anos, a criança já é responsabilizada pelos atos que comete. Cumpre uma medida socioeducativa. A medida socioeducativa não é uma pena. E há a possibilidade de transformar esse jovem através de outras medidas. De cada 100 pessoas presas no estado de São Paulo, 13 são menores. E eles cumprem medida socioeducativa aqui, na Fundação Casa. São 149 unidades, na capital e no interior. O problema é que falta espaço, as unidades estão lotadas, funciona em média 13% acima da capacidade. Fomos autorizados a entrar na unidade de Bragança Paulista. Os procedimentos de segurança são parecidos com os de um presídio. Aqui dentro, os jovens recebem 5 refeições por dia. Fazem cursos de pintura. A imaginação voa alto na fabricação de pipas. Muitos adolescentes passam a ter oportunidades que lá fora não chegavam nem perto. Podia fazer curso como confeiteiro, curso de pizzaiolo. No estado de São Paulo, mais de 10 mil adolescentes estão internados. O promotor trabalha na capital, no maior fórum da infância e juventude do país. Por aqui, 22 mil casos de adolescentes infratores são acompanhados. As medidas socioeducativas que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, elas não têm se mostrado eficazes nem para intimidar os adolescentes, evitando que eles entrem na criminalidade, e nem para ressocializar os adolescentes que são internados ou postos em semi-liberdade, em liberdade assistida. Um levantamento feito pelo Ministério Público nos últimos 10 meses no Fórum da Capital aponta que dos 1.758 adolescentes que cometeram algum crime, apenas um ficou internado por 3 anos. Houve casos de homicidas, de latrocidas que não chegaram a ficar 1 ano. Trabalha seguindo o que diz a lei, que a gente deve trabalhar com a brevidade da medida. O juiz, quando vai liberar ou não o menino, ele não pode justificar a liberação ou não dele pelo ato infracional praticado, está na lei. Ele deve liberar ou não o adolescente de acordo com a evolução que ele teve no processo. Então, a partir desse vídeo a gente vê o trabalho da Fundação Casa, né? Você, doutora Elisângela, como diretora da Fundação Casa, o que você acha muito importante? O seu trabalho lá dentro consiste em quê? O meu trabalho consiste em acreditar que é possível a ressocialização desses meninos, né? Eu trabalho quase há 19 anos dentro da Fundação Casa, né? Participei de todo o processo de transformação. Hoje a gente tem a Fundação Casa como um espaço educacional, onde a gente investe nas potencialidades de todos os adolescentes, acredita na recuperação sim deles e valoriza cada uma das atividades, das atitudes, do que eles têm para oferecer. Jorge, você que vem aí trabalhando na prevenção dos adolescentes, né, do uso abusivo de drogas, o que você tem a dizer sobre todo esse trabalho que vem fazendo a Fundação Casa? Então, eu tenho que valorizar muito a Fundação Casa de Bragança. Eu acho que nós estamos virando uma referência. Há uma cobrança muito grande da sociedade, né, quanto aos erros dos adolescentes. A gente sabe que houve erros sim, senão não estaria lá, mas a gente sabe que tem essa possibilidade da recuperação. Eu acredito ainda, por causa da juventude, na questão, são alguns fatores que a gente percebe que a maioria deles é envolvimento com drogas. A gente sabe que o poder público às vezes peca um pouquinho na questão do esporte, do lazer. Então eu acho que uma atividade de mudança de comportamento, e até a gente começando esse trabalho pela Fundação Casa de Bragança, que está virando uma referência. Eu tenho que aqui parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Estamos virando uma referência estadual, nacional e, quem diz, até mundial, pelas questões sociais do Brasil, né? A gente sabe que tem uma carência muito grande, mas a gente sabe que dá sim para fazer um trabalho de reversão desse quadro. E doutora Elisângela e Jorge, o que vocês acham que vem mudando ao decorrer do tempo em relação a esses jovens?
Olha, eu acho que hoje a gente tem uma questão social muito grave no país, né? Esses meninos, eles são aliciados muito jovens pelo tráfico, então, assim, é uma missão muito difícil competir com o tráfico de drogas. Mas, assim, a gente tem que mostrar para esse jovem outras oportunidades, que vale, sim, a pena ter uma vida lícita, que vale, sim, poder valorizar a liberdade. Eu acho que o nosso trabalho, ele foca isso, em criar nesse jovem o desejo de mudança. Eu acredito até que essa força também das escolas, né? A gente vê hoje aqui em Bragança um trabalho diferenciado, que as escolas estão abrindo um pouco mais as portas, né? Para o retorno desses meninos para o meio educacional. Então a gente sabe que tem uma resistência, né? Quando sai lá de dentro da fundação e vem para a parte educacional, a gente sabe que tem uma certa resistência até pelos alunos dentro da escola e até pela diretoria, mas aqui em Bragança está revertendo esse quadro. Então a gente vê assim que tem um monitoramento, a gente sabe que dá para fazer um trabalho diferenciado e a gente sabe que Bragança pode ser esse referencial. Então, assim, Bragança está se despontando para esse cuidado melhor do adolescente, né? Porque é ruim quando ele erra, ele vai para lá, mas depois a recuperação também é muito difícil. Então, esse conjunto de ações que Bragança está fazendo é o que está trazendo a nossa resposta, eu acho, de uma estatística, de uma baixa de estatística em Bragança Paulista. Eu acho muito bacana, né, esse trabalho, porque no final todos acabam pegando esses meninos como filho, né, cuidando como se estivesse dentro da sua própria casa. Eu já tive a oportunidade de estar dentro da Fundação Casa e eu sei que lá os meninos eles têm a oportunidade de mudar suas vidas, né? E eu acho muito bacana esse bate-papo, saber um pouco do que acontece, da opinião de vocês que sempre estão todos os dias com esses meninos, trabalhando com esses meninos. E alguma coisa que vocês queiram falar, agregar mais algum assunto? Eu acho que assim, a questão do Papo Sério. Eu acho que o Papo Sério é uma iniciativa que surgiu dentro da Fundação Casa e o Papo Sério tem acolhido esses jovens, né? Todo jovem que sai da Fundação Casa, que quer continuar batalhando para ter uma vida lícita, ele encontra o apoio no Papo Sério de Jovens. Então é uma iniciativa que está muito além dos muros e que tem grande possibilidade de fazer uma reinserção com sucesso dos nossos jovens. A gente sabe também que esse trabalho é focado dentro dessa questão até da busca, né? Às vezes, muitos deles que vão lá para dentro, a gente viu alguns depoimentos até em algumas conferências que a gente vai, que ele não sabia que ele precisava ficar preso para ter esporte, lazer e qualidade de vida. Porque na realidade a gente sabe que aqui a Fundação tem toda essa história, né? Tem um professor lá dentro que está passando instrução para eles e às vezes até um depoimento muito triste que nós tivemos do menino que falou que aprendeu a escrever o nome dele dentro da Fundação Casa. Então acho que até a sociedade falha um pouco aqui fora e depois a gente deixa com que ele vá para dentro da Fundação, mas hoje esse resgate vai ser fundamental. E o Papo Sério ele traz o quê? A discussão de políticas públicas, que eu acho fundamental de saber até onde vai meu direito. Então é isso que o jovem está sendo transformador na Fundação Casa, saber até onde vai os direitos e os deveres. Alguns vão sim reincidir no crime, mas a maioria deles aqui em Bragança Paulista a gente percebe que não está, que está tentando abrir uns novos horizontes para a vida, né? Através de um trabalho, uma coisa nova para eles. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Z8 é a nova sensação, é a nova tecnologia da oftalmologia mundial. O Z8 é um laser de Fento II que tem uma atuação muito importante na cirurgia de catarata, na cirurgia refrativa, na cirurgia do transplante e na cirurgia do anel estromal. O Fento II é um laser recente na catarata, ela existe apenas provavelmente uns 5, 6 anos, comercialmente disponível no Brasil uns 4 anos.
Esse laser veio para realmente revolucionar a oftalmologia. O laser sempre foi um sonho na cirurgia de catarata, né? Todos os oftalmologistas tinham um sonho de um dia poder operar a catarata com laser, né? Esse sonho no CEMOA virou a realidade. Fico muito feliz de estar trabalhando com esse laser. Eu e a doutora Thalita já realizamos mais de 800 cirurgias com o fêmur segundo. Especificamente com o Z8, nós estamos chegando nas casas dos 200 cirurgias. Então, basicamente, queria mostrar qual que é a diferença da cirurgia de catarata manual e a cirurgia de catarata a laser. Isso é muito importante. Então, basicamente, a catarata é uma doença que vai aparecendo com a idade, né? E realmente a gente tem que tomar uma atitude, nós temos que fazer alguma coisa, porque é uma realidade. A catarata é igual cabelo branco, igual ruga, ela vai aparecendo, isso é natural depois dos 40 anos. A visão vai ficando embaçada nas cataratas mais avançadas, né? E aqui podemos mostrar para vocês a cirurgia manual com lâmina. Então, a gente usa duas lâminas bem pontiagudas que precisa estar bem afiada e que às vezes não está bem afiada, e isso pode provocar um acidente bem chato. E aqui vocês estão vendo com o laser realmente de fêmur segundo, faz um corte totalmente limpo, totalmente estéril, né? E aqui mais uma vez vamos ver a lâmina penetrando no olho de uma forma bem agressiva, tá? E aqui a gente vai ver o laser suavemente entrando, fazendo o corte de uma maneira bem tranquila, né? Mas realmente o laser ele veio para ajudar o cirurgião na cirurgia de catarata. Uma outra parte importante é quando nós estamos atuando já dentro do olho, abrindo a tampinha para tirar a catarata. Essa tampinha nós vamos tirando manualmente com a pinça, tá? Aqui saiu até que perfeita, mas nem sempre acontece no dia a dia. Agora vamos comparar com laser, a perfeição, a tranquilidade. Só vocês reparar na borda daquele feito manual e o laser, vocês vão ver a diferença. E aqui o manual, agora o ultrassom atuando, né, manualmente, nós temos que quebrar essa catarata, tá? Não é tão simples como está aqui, tá? Então você vê que realmente é bem difícil. Aqui você vê o laser cortando a catarata de uma forma bem mais tranquila, né? Muito mais suave. E aqui você vai ver que a retirada da catarata é realmente bem mais tranquila, você usa menos energia e com isso você vai ter menos complicação na córnea. Então, a cirurgia de catarata manual, basicamente, você tem que usar a lâmina, tá? E você tem o laser, que você usa só o laser e realmente não tem mais necessidade nem de pinça e nem de lâmina e nem de bisturi para fazer. Então, o laser ele tem essa grande vantagem, é que tem uma previsibilidade, né? Você tem um menor risco de acidente, né? Mas precisa deixar bem claro que também o laser você vai ter alguns. Então o Z8 realmente é a máquina que o CEMOA hoje trouxe e nós realizamos hoje aproximadamente de 70% a 80% cirurgia a laser e apenas 20% a 30% manual. Esse aqui é um laser para cirurgia de miopia, astigmatismo e hipermetropia. Hoje é o laser mais sofisticado existente no mercado americano e também distribuído no mundo inteiro. Ela é da Abbott, esse aqui é o Vuzix, ele está aqui comigo já está fazendo 1 ano e meio
já realizamos aproximadamente umas 500 cirurgias com esse laser, com resultado muito bom, de uma forma muito tranquila e de um resultado muito bom, de uma eficiência muito próximo do 100%. Né? É um laser que tem uma característica muito especial, que ele faz uma cirurgia personalizada. Né? Isso quer dizer o quê? Ele faz uma cirurgia baseada no que o teu olho tem, o que o lado direito tem, totalmente diferente do lado esquerdo. Ele não só corrige a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, mas também corrige as deformidades que existem na córnea. Então, esse hoje é o aparelho mais sofisticado que existe para a cirurgia refrativa. Isso está disponível aqui em Atibaia, né? Então é uma grande conquista para a gente ter isso numa cidade relativamente de médio porte e também assim disponível para todos os pacientes da região, não necessitando ir para São Paulo ou para outros grandes centros, né? Porque nós temos aqui esse aparelho aqui e realmente ele está disponível para todos os pacientes e a gente acredita que cada vez mais a gente vai poder realizar essa cirurgia e quando se tem um resultado próximo do 100%, a gente fica muito satisfeito, né? A gente sabe que 100% é muito difícil, porque existe algumas alterações do olho e também, lógico, o aparelho, tudo ele é feito pelo homem e quando a gente fala que um aparelho é 100%, a gente sabe que isso é um marketing fajuto, né? Na verdade, o que existe é um aparelho que ajuda muito e é lógico, isso vai depender muito da habilidade do cirurgião escolher os olhos para que possa ser feita uma cirurgia personalizada ou uma cirurgia standard, né? Então, a característica desse aparelho, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos para justamente fazer uma cirurgia de miopia, astigmatismo, uma cirurgia personalizada. Isso é disponível aqui no CEMOA, em Atibaia, e a gente realmente fica muito feliz de poder estar prestando esse serviço à população próxima de Atibaia, né? Ou mesmo de outras regiões fora da nossa área aqui, e isso realmente tem deixado a gente muito feliz, muitos pacientes de grandes centros vindo para cá, porque realmente é uma tecnologia de ponta e muito fácil o acesso aqui em Atibaia. Então, hoje o Vizix da Abbott, atualmente a Johnson, né, ele tem dado muitas alegria ao cirurgião e aos nossos pacientes. Agora quero apresentar o que tem de mais nobre na cirurgia refrativa, na cirurgia de miopia, astigmatismo e hipermetropia. É a junção desses dois aparelhos, o Z8, que é o fento segundo, ele participa numa etapa do laser, tá? Ele cria o flap, substituindo a lâmina que ainda é muito usado no Brasil afora, né? A lâmina realmente ela deixa um pouco a desejar quando a gente fala em questão de segurança, de infecção, porque realmente a lâmina ela é estéril, né? Mas sempre existe um risco de nesse manuseio que você tem que fazer dessa lâmina no aparelho, você pode ter uma contaminação e ter uma infecção muito séria. O laser já é bem diferente, a hora que você cria esse flap, a hora que ele faz esse flap, o Z8 você não tem contato, né? Você não tem manuseio, ele realmente adere no olho e ali você não tem contato nenhum na hora que ele está fazendo, criando o flap no LASIK. Então,
Hoje o SEMOA ele faz a cirurgia a laser de miopia, hipermetropia e astigmatismo, personalizada ou não, 100% a laser. Aqui nós não usamos lâmina, nós realmente abandonamos a lâmina, tá? E isso visto que realmente o laser vai dar uma margem muito mais segura em questão de infecção e também a própria confecção mais perfeita da cirurgia. Essa dupla é uma dupla fantástica hoje para uma cirurgia de miopia 100% a laser, né? Realmente não tem mais sentido você ficar usando lâmina, tá? Tanto na cirurgia de miopia, na catarata, nós estamos substituindo tudo o que for possível que a gente possa realmente fazer uma cirurgia, quase todas elas 100% a laser. Agora, a cirurgia de miopia hoje na clínica ela é 100% a laser. Então nós temos o femtossegundo, o Z8 participando na cirurgia de miopia, tá? E tem o Vizix, esse aparelho também fantástico, fazendo a correção do grau, basicamente usando o laser também. Então hoje realmente fico muito feliz de a gente ter essa tecnologia no SEMOA aqui em Atibaia. Infelizmente ainda muito pouco disponível, mesmo em grandes centros, né? E muito usado lá fora, e aqui a gente tem essa oportunidade de estar realmente usando cirurgia de miopia ou cirurgia refrativa, como é conhecida, 100% a laser. Isso quer dizer, para nós abolimos a lâmina, tá? Que a lâmina realmente, ela hoje, ela realmente é muito mais arriscado comparando com o laser. Mais uma vez, a gente volta a dizer, o laser também tem os seus problemas, aí vai depender muito do cirurgião, né, dos técnicos, do manuseio do laser. A mensagem que a gente quer passar é o seguinte: o que tem de mais moderno nós temos, mas isso ainda depende muito do profissional, né? O laser sozinho ele não vai fazer esse milagre que todo mundo espera e que muitas vezes é lançado na mídia, né? O laser, novamente, ele é um método que deixa a cirurgia muito mais segura em questão de infecção, de contaminação. E hoje o nosso grande medo não é aquela infecção aparente, né? São aquelas infecções, contaminações ocultas. É o vírus da hepatite C, tá? O AIDS, e fora as outras bactérias, outras cepas que ainda nós não temos acesso e que nós não temos conhecimento. Então, apresento aqui realmente o que tem de mais moderno hoje na cirurgia de miopia, fazendo uma cirurgia 100% a laser e totalmente contra a lâmina, que é muito usado ainda em vários pontos, em vários centros aí de cirurgia de miopia. Então aqui está o Z8 e o Vizix fazendo uma dupla perfeita na cirurgia de miopia, astigmatismo e hipermetropia. A Universidade Estadual Paulista, Unesp, Júlio de Mesquita Filho, é uma universidade pública, gratuita, que está entre as melhores e maiores do país. Está presente em 24 cidades do estado de São Paulo, com 34 faculdades e institutos, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento. Fundada em 1976, a instituição oferece 182 cursos de graduação e 146 programas de pós-graduação. O vestibular da Unesp contém 2 fases. A primeira fase é composta por 90 questões, com múltipla escolha, e tem duração de 4 horas e 30 minutos. A segunda fase é dividida em 2 dias,
e são questões discursivas, incluindo redação. A prova da primeira fase e as duas da segunda fase valem 100 pontos cada uma e têm o mesmo impacto na nota do candidato. Logo, quem se sai bem e acima da nota de corte na primeira fase tem mais chances na segunda fase. É um vestibular muito concorrido e que possui suas peculiaridades. Dedicação, empenho e um bom preparo são essências para o êxito nesse vestibular. Pensando nisso e com todos esses aspectos abordados, o Colégio Santa Bárbara ofereceu aos seus alunos, no dia 29 de junho de 2017, um Simuladão Unesp, a fim de prepará-los para esses desafios. O Colégio Santa Bárbara realizou o Simulado Unesp para que nossos alunos pudessem realmente sentir tudo aquilo que eles sentirão com a realização do vestibular realmente. Então nós fizemos o nome deles fixo na carteira, cada carteira tinha o nome de um aluno. Nós fizemos a entrada das salas com a apresentação do RG, assim como é feito no vestibular. Nós estipulamos o tempo mínimo de prova e o tempo máximo de prova, igualzinho a Unesp faz, com 4 horas e meia de duração de prova. Nós também fizemos a entrada para a escola com limite de entrada. Se o aluno chegasse depois do sinal batido, ele não entrava e não fazia o vestibular, o simulado, assim como o vestibular faz. Então nós realizamos tudo de acordo com o verdadeiro vestibular da Unesp. Então nós fizemos esse simulado para que eles tivessem realmente a sensação de estarem fazendo a prova. Esse simulado foi realizado para que eles pudessem, primeiramente, saber o nível da prova da Unesp, as características, a especificidade da prova da Unesp, como que funciona a prova da Unesp com 90 questões na primeira fase. Então nós fizemos a primeira fase, os testes, que são um desafio para os nossos alunos. E realmente para que pudessem enfrentar esse desafio, para que se pudesse prepará-los para o futuro vestibular da Unesp e o verdadeiro vestibular da Unesp. O Colégio Santa Bárbara pretende agora realizar mais 2 simulados até o final do ano. O simulado Unicamp, com a primeira fase da Unicamp, e o simulado FUVEST. E em parceria com o Sistema COC de Ensino, realizaremos também o simulado Enem, em 2 dias, 2 domingos, assim como será realizada a prova do Enem deste ano. Então nós temos que preparar nossos alunos para os grandes vestibulares, Unicamp, Unesp e também para a prova do Enem, que é um desafio para eles. Além do simulado Enem preparado pelo Sistema COC de Ensino, nós aqui do Colégio Santa Bárbara trabalhamos com um caderno para o Enem, que os professores aplicam aulas especiais sobre o Enem durante o transcorrer do ano. Nós temos também um laboratório de redação que preparamos os alunos para a redação do Enem. Nós também contamos com palestras sobre o Enem e também nós conseguimos assim fazer com que os nossos alunos se preparem realmente para a prova do Enem, que é um desafio.
quero conversar com vocês a respeito de uma coisa que é um assunto que cada vez mais me preocupa e cada vez mais eu me deparo isso na clínica diária. E todos os senhores vão acabar convivendo com isso, ou nós mesmos vamos viver essa situação conforme nós vamos envelhecendo, ou vamos conviver com o nosso familiar, um amigo, uma pessoa conhecida, enfim, que vai desenvolver essa patologia nos próximos anos. Nós estamos falando de uma sigla chamada DMRI, degeneração macular relacionada à idade, que é uma patologia que vem aumentando no mundo todo, isso não é um privilégio do Brasil, e nós, como um país que estamos vivendo uma população em envelhecimento, vamos cada vez mais nos deparar com essa patologia. Como o nome já diz, a degeneração macular, que é DMRI, relacionada à idade, ela já está mudando esse conceito, isso era antes sempre definido como idade, ou seja, o principal fator de aparecimento dessa patologia. Nós estamos percebendo uma mudança nesse conceito, porque eu hoje me deparo com pacientes mais jovens aparecendo no consultório com esse quadro. Normalmente, a gente se deparava isso com pacientes acima de 65, 70, 75 anos, maior parte deles, conforme iriam envelhecendo, a capacidade visual vai decaindo e as alterações na retina vão aumentando. Muito bem, hoje, como eu vinha dizendo, nós nos deparamos com pacientes mais jovens, e esses pacientes mais jovens eu falo na casa de 55, 60 anos, quer dizer, você teve uma mudança no padrão dessa doença. E por que isso está acontecendo? Existem várias considerações que nós já estamos fazendo no meio científico, nas discussões médicas, onde estão tentando buscar o que nós estamos causando, o que nós estamos fazendo para diminuir a idade, ou seja, estamos começando mais jovens, e por que essa doença vem se apresentando numa frequência maior. Um dos questionamentos que nós fazíamos é, será que nós não fazíamos diagnóstico antes? Nós não tínhamos equipamentos para fazer diagnóstico? Mas não é bem isso não. Na realidade, a degeneração macular relacionada à idade vem se apresentando mais frequente para nós, porque nós hoje lidamos com algumas situações do mundo moderno. Essas situações do mundo moderno, não posso dizer que isso é o causador, porque ainda não existem estudos conclusivos sobre isso, estão realmente encaminhando muito nessa linha. Mas desde a nossa exposição aos fatores chamados externos, e dentre eles a chamada luz azul de alta energia. Nós podemos aqui ficar um dia aqui discutindo sobre luz azul visível de alta energia, porque a mais conhecida até então era chamada UVA, UVB, UVC, né, dos protetores solares, tal, que o seu dermato já cansou de indicar para você usar o protetor solar. Mas hoje nós conhecemos uma luz, a chamada luz azul de alta energia, no qual, nesse estúdio agora que eu estou falando com vocês, eu estou exposto a um feixe dessas luzes aqui na minha frente, porque usamos muito LED, os diodos de iluminação. O LED, né? O seu smartphone, ele tem uma tecnologia que ele emite uma quantidade enorme dessa luz azul de alta energia. A nossa televisão de LED, os nossos carros que tem farol de LED, farol de xenon. Essa luz de alta energia, ela sempre existiu na natureza, ela sempre esteve lá. Ela estava onde? No Sol. Muito bem. Só que nós nos expunhamos em determinadas etapas do dia, nós não passávamos o dia todo. Quer dizer, tem até pessoas que viviam no sol, mas você usava um óculos de sol, ou então você, num determinado período, você se expunha a isso. Agora não. Nós pegamos essa fonte de luz, colocamos ela dentro dos nossos computadores, dentro dos nossos tablets, smartphones, enfim, e passamos a viver com ela mesmo fora do sol, ou seja, mesmo quando nós não estamos com o sol, nós recebemos essa luz chamada luz azul de alta energia. E o que sabemos hoje, isso já está provado, que essa luz azul de alta energia é ela que tem um forte fator oxidativo, ela aumenta muito a oxidação nas células da retina. O que eu quero dizer com isso? Que ela é um acelerador de morte celular das células do epitélio retiniano. Ou seja, espera aí então, a coisa é séria. Nós estamos falando aqui de degenerações, ou seja, uma vez que eu perco essas células na retina, eu não tenho como repor. É como equivalente a queimar o filme da máquina fotográfica, que hoje não se usa mais o filme, né? Isso é do meu tempo, mas hoje nós usamos os chips, né? Nós usamos os cartões de memória. É como se eu queimasse o cartão de memória da máquina fotográfica e eu não consigo mais registrar as fotografias. Quando nós nos deparamos com esses pacientes, nós temos um problema enorme social e econômico. Por quê?
São pessoas hoje que, até jovens, como eu disse, né, de 60 anos, porque já se considera mais um idoso, 55, 60 anos é um paciente ainda produtivo, trabalha, disputa mercado de trabalho, dirige, tem uma vida ativa, pratica esporte, ou seja, são pessoas ativas e que passam a ter uma limitação enorme com essa doença, porque ela provoca uma queda de visão, principalmente a chamada visão central, ou seja, quando o paciente foca um objeto, quando ele olha para um determinado objeto, ele se depara com uma mancha cinza ou as imagens chamada metamorfopsia, que é a imagem toda torta, ou seja, ele começa a ler um texto, ele vê as imagens tortas, ele vê uma deformidade, ele não consegue definir a visão. Visão periférica dele é boa, mas a visão de foco central, ele olha para o rosto de uma pessoa e ele vê uma mancha cinza na frente. É uma situação extremamente crítica, porque quando ele chega nesse estágio, isso já é um estágio irreversível, nós não conseguimos reverter. Degeneração macular relacionada à idade, como até hoje ainda é definida, ela é uma doença irreversível. Diferente de uma catarata. Catarata eu vou lá, opero, troco a lente, tiro o cristalino que está opaco, ponho um cristalino novo e está resolvido. Agora, a degeneração macular relacionada à idade, isso eu não posso fazer. Eu tenho que corrigir o quê? Na realidade, eu tenho que fazer a prevenção. Eu sempre digo que degeneração macular relacionada à idade é uma doença de prevenção, é uma doença de uma vida, não é um fato que vai aparecer e eu estou fadado, carimbado, porque eu vou ficar idoso, eu vou ter DMRI. Eu posso tomar atitudes, eu posso fazer coisas que nós chamamos no meio técnico-científico os chamados fatores modificáveis. Eu tenho sim um peso genético, eu tenho lá um carimbo genético que equivale a uma porcentagem dessa doença, ou seja, pessoas que têm já, que portam esse gene da DMRI. Agora eu tenho os fatores, os chamados fatores modificáveis. E o que são os fatores modificáveis então? Espera aí, se eu tenho como interagir, eu tenho como intervir com essa doença, o que eu posso fazer para me precaver, para que eu não vou chegar na chamada melhor idade, né, como todo mundo define, e vou me deparar com uma doença dessa irreversível? Uma série de coisas. Então começamos lá com hábitos muito simples, né? Alimentação é o primeiro hábito, né? Nós vivemos hoje rodeados por alimentos que eu chamo de alimentos tóxicos, muito gostosos, mas são tóxicos, né? Eu sempre brinco, eu vou tomar um refrigerante, aquilo é tóxico, aquilo não serve para absolutamente nada, não vai fazer bem para a sua saúde aquilo. Eu vou comer fast food, eu vou comer alimentos industrializados. Nós sabemos que esses alimentos industrializados aumentam muito as taxas de oxidação no nosso organismo, ou seja, eles são alimentos oxidativos, né? O que nós temos? Provocando doenças, os cânceres, as alterações que nós nos deparamos hoje, que são as doenças mais modernas. Eu não canso de me deparar no consultório com pacientes que falam, doutor, mas tem aumentado tanto o caso de câncer, né? E tem realmente, nós estamos cada vez mais tendo mais pacientes com câncer. Por quê? Também relacionado a esses fatores modificáveis. Em relação à visão, vamos voltar ao foco da nossa conversa, vamos voltar à nossa visão. DMRI também, outro fator que eu posso modificar a evolução dela ou o aparecimento dela, é o tabagismo. Por incrível que pareça, eu tenho pacientes tabagistas crônicos que não aceitam a ideia de se livrar do vício do cigarro, ou seja, eles não conseguem parar de fumar, estão doentes, estão piorando a sua visão dentro daquela condição do vou ficar dependente de alguém, ou seja, eu não vou conseguir mais dirigir, eu não vou conseguir mais ver uma televisão, eu não consigo ler, mas ele não consegue parar de fumar, ou seja, o ideal é nunca começar a fumar, o ideal é, aqui fica um alerta, né, o antitabagismo, nós temos que evitar o tabagismo, mas dentro desses fatores modificáveis, justamente um deles é o cigarro. Um outro fator muito importante que nós podemos modificar é a chamada atividade física. Puxa vida, uma simples coisa que nós podemos dizer assim, olha, eu vou praticar esporte. Mas aí o cara fala assim para mim, doutor, eu não sou atleta, eu não gosto, não sei o que, não sei o que lá. Não, ninguém está falando para sair aqui todo mundo super atleta, né, e sair fazendo maratona, não é isso. Nós sabemos hoje, através dos estudos, que bastam apenas 40 minutos de caminhada, leve, moderada, caminhada, tá? Para que você diminua a sua evolução ou diminua o risco de aparecimento de DMRI, tá? Ou seja, é uma coisa relativamente simples, barata, não envolve academia, não envolve nada e que você pode fazer, inclusive, junto com seus familiares, para que você entre dentro daqueles chamados fatores modificáveis e você venha evitar uma doença chamada DMRI.
falando sobre DMRI, degeneração macular relacionada à idade, já tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso e vamos continuar falando. Doutor, a pergunta mais frequente, né? Mas tá bom, eu já ouvi falar sobre DMRI, ou o senhor está me dizendo que eu tenho DMRI, como que eu fico sabendo, como que eu posso comprovar essa patologia? Bom, preventivamente, o seu médico oftalmologista é que vai fazer isso para você, né? Nós temos como prevenir e pegar os pacientes na forma incipiente dessa doença? Sim, através de um exame que vocês conhecem, todo mundo já ouviu falar, e é muito comum, o paciente me pergunta no consultório, doutor, eu vou fazer exame de fundo de olho, né? Quer dizer, o fundo de olho faz parte da nossa consulta, ele faz parte da rotina do seu médico oftalmologista, ele vai olhar o seu fundo de olho e vai poder, se você já tem algum sinal precoce de DMRI, ele já consegue detectar isso. A partir do momento que ele detecta precocemente essa doença, ele já consegue fazer algumas coisas em orientações, primeira delas, como eu falava sobre fatores modificáveis, né, que são tabagismo, alimentação, prática de atividade física, então ele já consegue te fazer orientações e hoje existe uma coisa que nós estamos praticando nos nossos consultórios, os médicos oftalmologistas já têm essa prática que é a chamada suplementação. Eu consigo suplementar determinados elementos para que eu possa fazer, como se eu fosse uma camada de proteção, eu consigo fazer uma proteção em relação à sua mácula. Por quê? A DMRI, a degeneração macular, como o nome já diz, ela afeta a retina periférica também, mas ela afeta a mácula. E é na mácula que nós formamos a nossa visão central. Quando nós olhamos para o rosto de alguém e reconhecemos essa pessoa, essa imagem acontece na mácula, ela se forma na mácula. E a DMRI afeta as células dessa estrutura, ou seja, é uma coisa assim muito complexa. Hoje nós sabemos que esses mecanismos oxidativos que acontecem na mácula são causados por fatores externos, e o principal deles é a chamada luz azul de alta energia, mas nós sabemos que quando nós suplementamos, nós entramos com determinados oligoelementos, nós conseguimos fazer um fator de bloqueio, como se fosse uma barreira de proteção para que você consiga evitar a evolução ou que aquele comecinho que já está aparecendo ou a sua predisposição genética que você teria para desenvolver essa doença, nós conseguimos interferir nesse curso da doença. Então, é muito importante hoje, quando o paciente nos procura para uma consulta de rotina, o exame, como o seu médico oftalmologista já está acostumado a fazer, ele já faz o seu exame de fundo de olho e ali, muitas vezes o paciente fala, doutor, eu estou enxergando bem, eu não tenho nada, não preciso de óculos, muito bem, então continue fazendo suas rotinas, procure seu médico pelo menos uma vez cada ano e pouquinho. É importante você fazer essa rotina porque muitas vezes num exame de fundo de olho eu detecto essas alterações e aí começamos com os exames. Então, na pergunta inicial, como que eu posso confirmar essa patologia? Existem várias formas, são protocolos que nós usamos hoje em dia e dentro desses protocolos nós começamos com um mapeamento de retina, uma retinografia já de cara para a gente determinar e registrar as fotos daquele momento e hoje nós já temos uma tecnologia que é a chamada OCT, ou seja, tomografia de coerência óptica, e logo já estamos entrando com a Angio-OCT, que é uma tomografia de coerência óptica, angiográfica, ela é ainda mais fina no sentido de exames, mas nós temos a OCT e a OCT vai mapear em que nível da sua retina, em que nível da sua mácula essas alterações possam estar afetando a sua retina. Quer dizer, então hoje nós temos mecanismos de rastreamento, detecção, rastreamento, acompanhamento dessa patologia e orientação. Nós conseguimos, inclusive, orientar a você e orientar os seus familiares. Por quê? Nós sabemos hoje, são dados científicos, que pacientes que têm histórico familiar, ou seja, mamãe tem DMRI, ou papai tem DMRI, alguém na família tem DMRI, aumenta em 12% a sua possibilidade em ter DMRI, ou seja, o carimbo genético ele está lá presente. Não significa dizer que sua mãe teve DMRI, você vai ter DMRI. Isso não é uma coisa obrigatória, mas muitas vezes quando você tem esse carimbo genético, você tem que estar mais atento, você tem que estar mais alerta. E como você fica alerta?
procurando seu médico oftalmologista, fazendo seus exames de rotina, tá? E sim, quando ele suspeitar ou detectar qualquer anormalidade, partir para que faça exames mais detalhados, faça um screening, né? Ele cheque, faça toda essa avaliação e possa e permite que você consiga fazer o quê? Um cuidado, um acompanhamento da chamada da sua visão, da sua retina, para que ele faça prevenção, suplementação, orientações, prevenção em relação, cuidado em relação ao uso excessivo dos eletrônicos, tá? Principalmente os smartphones, que são emissores de luz azul de alta energia, para que ele faça algumas coisas que ele pode, óculos com filtro, existem óculos com sol, óculos de sol com barreira, 100%, uma barreira muito forte para que evite que entre mais alterações que vão provocar uma piora do seu quadro degenerativo. Então, essa avaliação, esse acompanhamento da sigla, né, DMRI, é uma coisa muito importante porque se trata de uma patologia irreversível. Então, toda vez que eu me deparo com um paciente onde eu encontro uma suspeita ou quando ele já me procura com alterações e eu já vejo os exames no fundo de olho, drusas, presença de alterações na retina, eu já acendo uma luz amarela para não dizer vermelha e começamos todo um trabalho. Problema. Qual que é o grande problema? Muitos, ou a grande maioria, ou muitos pacientes não acreditam na evolução dessa doença. E aquilo vai num caminhar, porque ela é lenta, ela é gradativa, tá? E quando o paciente começa a realmente perder a visão, aí começa a dar o desespero e começa a correria para cá e para lá. E infelizmente nós não temos recursos curativos hoje para uma forma da DMRI, que é 90% dos casos, que é a chamada forma seca. Existe a forma úmida da DMRI, mas aí é um quadro diferente, é um quadro mais agudo, o paciente perde a visão de uma forma mais aguda, mais rápida, ele corre no médico oftalmologista, a visão compromete muito e hoje existem tratamentos mais invasivos, com injeções, a gente faz injeções intravítreas, né, dos anti-VEGFs, para quê? Para que você impeça aquelas alterações proliferativas na retina, enfim, e consiga melhorar um pouco ou estabilizar a chamada DMRI úmida. Mas sabemos que a DMRI úmida é em torno de 8 a 10% dos pacientes, ou seja, nos preocupa sim esse quadro, mas ela é menos. 90%, tá? São os casos de seca, de forma seca. E essa forma seca é insidiosa, lenta, gradativa, mas ela pode ser tratada preventivamente. Então, nós temos aí como trabalhar com você, conversar com o paciente e orientar. O que eu quero deixar aqui uma mensagem é: procure o seu médico oftalmologista de rotina, faça suas avaliações e, uma vez detectado qualquer alteração que seja suspeita, inclusive diagnóstica de DMRI, siga as orientações do seu médico, entenda o que ele está te falando, preste atenção e acredite, ela vai evoluir e quando ela evolui é uma forma muito complicada de se tratar e a sua qualidade de vida é a qualidade de vida da pessoa que você está lá acompanhando, pai, mãe, enfim, qualquer pessoa que esteja com você, que esteja com um diagnóstico desse, dê suporte, acompanhe, esteja atento, porque quando ela evolui, infelizmente, nós vamos ficando cada vez mais de mãos atadas e nós não conseguimos devolver a visão para o paciente. Visão de cores, visão de profundidade, leitura, que hoje, né, às vezes o paciente é um pouco mais idoso, a única atividade que ele tem é ver uma televisão, ou ele fica lá lendo, são atividades manuais, gosta de fazer tricô, crochê, as senhoras, enfim, eles vão perder essa autonomia, eles vão perder a capacidade de fazer esse tipo de coisa. Então, eu sempre deixo um alerta e por mais que eu fale, muitas vezes, e os médicos estão falando, os especialistas estão falando, por mais que a gente faça isso, me parece que muitas vezes as pessoas não acreditam nisso. A gente dispõe de material explicativo, os médicos oftalmologistas têm nos seus consultórios os seus materiais e, olha, orientam prevenção, orientam a família a fazer a prevenção, mas ainda, infelizmente, é uma doença que as pessoas não acreditam muito nela, mas que quando ela se desenvolve e ela realmente é muito complicada.